As palavras dos pais são a voz de Deus. Esta é uma verdade que todos podem alcançar. Você já se perguntou como está o relacionamento com seus pais? Podemos refletir sobre as respostas para esta pergunta juntos, durante o Seminário Geral Virtual, Seminário de Gratidão aos Pais, no dia 26 e 27 de junho. Você já pode realizar a sua inscrição. Até lá! Boa noite, muito obrigado. Sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais uma reunião de estudo e prática da meditação Shinsokan. Quero agradecer o carinho de todos vocês que têm nos acompanhado. Meu muito obrigado. E para iniciarmos a reunião de hoje, faremos a oração constante no livro Sutra Sagrada, A Verdade e Orações, volume 1, de autoria do professor Masaharu Taniguchi. O meu livro é 37ª impressão e faremos a oração que consta na página 67, a oração pela felicidade de toda a humanidade. Quem tiver o livro pode acompanhar a leitura, quem não tiver pode assumir a posição de oração, uma posição confortável, fechar os olhos e mentalizar com bastante força as palavras que irei falar agora. Então vamos lá? Oração pela felicidade de toda a humanidade. Todos os homens são filhos de Deus e um perante Deus. Por isso, pessoa alguma poderá se tornar feliz enquanto não trabalhar pela felicidade de outras pessoas. Para nós que somos um perante Deus, na verdade, não existem outras pessoas. Aqueles que parecem outras pessoas são, na verdade, nós próprios. Quando vê o sorriso feliz de um semelhante, toda pessoa fica tomada de profundo sentimento de felicidade. Toda pessoa já deve ter experimentado uma sensação de tristeza e dor ao ver outrem com a fisionomia arrasada pela tristeza. Visto em nosso aspecto carnal, o eu e os outros parecem seres distintos, mas espiritualmente somos um. É por esta razão que acontecem tais fenômenos. Todas as pessoas experimentam a sensação de felicidade no instante que proporcionam felicidade ao próximo. O valor da vida de uma pessoa é avaliado pelo grau de felicidade que conseguiu proporcionar ao próximo. Por mais alta que seja a posição social atingida pela pessoa, ou por mais riqueza material que tenha acumulado, se ela não consegue proporcionar felicidade aos seus semelhantes, não se pode dizer que venceu na vida. Doravante, praticarei todos os dias sem falta pelo menos um ato de bondade. Quando tomarmos esta decisão e passarmos a praticá-la, estaremos dando o primeiro passo para a vida de felicidade. Bondade não é algo que diminui quando se dá aos outros. Se distribuirmos bondade aos semelhantes, ela retornará multiplicada. Se nos dirigirmos aos nossos semelhantes sem nenhum espírito de bondade, haverá fatalmente desarmonia em nossos relacionamentos humanos. Se usarmos as coisas sem espírito de bondade, elas não poderão ser aproveitadas totalmente. Se encararmos os fatos sem espírito de bondade, cometeremos falha em algum ponto e fracassaremos. Agora que compreendi esta verdade do fundo do coração, estou decidido a ser sempre atencioso e bondoso para com todas as pessoas, coisas e fatos, e viver, na medida do possível, de modo útil aos meus semelhantes. Doravante, praticarei todos os dias, sem falta, pelo menos um ato que beneficie alguém. As realizações materiais poderão decair algum dia. As riquezas materiais poderão ser destruídas algum dia, mas os atos de amor e as virtudes acumuladas por aqueles que praticam a bondade, vivificaram o próximo e foram úteis aos semelhantes, são indestrutíveis e serão glorificados eternamente. Não invejo a prosperidade do meu concorrente. O concorrente é meu aliado e sua presença é como a torcida que estimula e anima a manifestação da minha capacidade. O concorrente é como a bomba de água que extrai a força do poço, da minha capacidade interna. Agora que conheço essa verdade, sigo avante o curso da minha vida rumo à indestrutível torre das virtudes, juntamente com toda a humanidade, dedicando amor, proferindo palavras de louvor e orando a cada passo que dou, pondo à prova a minha força do amor, tal como um fundista que testa a sua resistência numa corrida de maratona. Que toda a humanidade seja feliz. Obrigado, Senhor.
Muito obrigado. Essa oração, ela é absolutamente maravilhosa, como todas, né? Mas ela em especial é algo assim que nós precisamos realizá-la todos os dias, enviar boas vibrações para toda a humanidade cada vez mais. E hoje eu até utilizarei na palestra. Então, meu muito obrigado, boa noite a todos. Sejam muitíssimo bem-vindos para mais um estudo na nossa reunião. Quero agradecer o amor e o carinho de todas as pessoas que sempre deixam mensagens com muito afeto. Meu muito obrigado a todos que gastam um tempinho para dedicar um ato de amor, que é enviar uma mensagem tanto no canal da Seichonoe quanto no canal da Meditação Shinsokan, ambos do YouTube. Meu muito obrigado. É uma grande alegria estarmos aqui juntos para mais um estudo especial, ainda mais com esse tema, cresça infinitamente. É muito importante nós entendermos que é possível nós crescermos muito em todos os sentidos. Às vezes fica difícil nós entendermos quando falamos em todos os sentidos, porque fica muito vago. Poxa, mas crescer em todos os sentidos, como? Então eu vou acabar que hoje eu vou utilizar eu vou pegar o livro-texto, que vai ser o livro A Verdade da Vida, volume 8, já vou apresentá-lo aqui. A Verdade da Vida, volume 8, que é da coleção A Verdade da Vida, maravilhoso. É o livro que fala da meditação Shinsokan, então é o nosso livro de bibliografia básica da nossa reunião. Ele é muito especial e eu vou usar um trecho dele exatamente para discorrer sobre o que nos impede o que nós precisamos eliminar para que a gente possa crescer infinitamente. Então eu vou fazer um trabalho de trás para frente. Em vez de falar o que nós devemos fazer, eu vou falar o que nós devemos eliminar. Porque na hora que eu falar do que a gente deve eliminar, você vai entender o que você precisa fazer. Por óbvio, nós vamos trabalhar os dois. Mas então nós vamos fazer um trabalho de trás para frente. Nós vamos utilizar um trecho desse livro, o capítulo é muito grande. Então nós pincelamos apenas um trecho, mas eu recomendo demais a leitura desse livro. A Verdade da Vida, volume 8, é fantástico, recomendo muito. Vamos utilizar o nosso livro de orações, A Verdade em Orações, volume 1, e também nós vamos utilizar meu livro Meditação Shinsokan, Ver e Contemplar Deus, livro, como eu disse, de minha autoria. Nós vamos utilizar, ao final nós vamos fazer mais uma das variações da Meditação Shinsokan, maravilhosa, então fica aqui. Serão os 3 livros hoje utilizados na bibliografia. Então, o que acontece? Muitas vezes as pessoas perguntam, preletor, o que eu tenho que fazer para enriquecer? O que eu tenho que fazer para prosperar? O que eu tenho que fazer para ter saúde? O que eu tenho que fazer para crescer? O que eu tenho que fazer para ser um sucesso profissional, um sucesso pessoal, e etc. Então as pessoas muitas vezes elas ficam perguntando o que eu faço. No livro A Verdade da Vida, volume 8, tem um capítulo que ele é muito especial e eu recomendo muito a leitura dele. No capítulo 1, o professor Masaru Taniguchi vai falar sobre os métodos de afinação da mente. O capítulo 2, cuidados e formalidades da meditação Shinsokan. No capítulo 3, captar a sabedoria. No capítulo 4, o caminho para sorver a vida infinita. No capítulo 5, o caminho para receber a provisão infinita. Então eu estou nesse capítulo 5 para receber a provisão infinita e vou ler um trecho que eu queria que prestassem bastante atenção, que ele é muito profundo. Olha que legal. Neste universo existe uma lei, eu estou na página 140 a 141, essas páginas 140 e 141 elas estão se repetindo bastante. Neste universo, existe uma lei segundo a qual as coisas possuidoras de vibrações semelhantes se atraem. Portanto, se o indivíduo mantiver ideias de pobreza, torna-se pobre. Se mantiver ideias de riqueza, torna-se rico. Para realizarmos a riqueza infinita, em primeiro lugar, não devemos considerar Deus como um ser avaro. Enquanto assim estivermos considerando Deus, ficaremos pensando, não estaríamos cobiçando riqueza maior do que é permitida por Ele? Não seremos repreendidos por Ele Deus, né? Dessa forma, no percurso da realização da riqueza infinita, acabamos autorrestringindo essa riqueza. Podemos dizer que toda pobreza é resultado da autorrestrição que temos em relação à provisão infinita de Deus. Podemos dizer que toda pobreza
é o resultado da autorrestrição que temos em relação à provisão infinita de Deus. Vou repetir porque essa é a frase que vai nortear o nosso pensamento na palestra de hoje. Podemos dizer que toda pobreza é o resultado da autorrestrição que temos em relação à provisão infinita de Deus. Então, ou seja, então vamos lá, já vou puxar o 4 aqui, para a gente já começar. Então vamos lá, o professor Masaharu Taniguchi nos ensinou toda pobreza, ela decorre da nossa autorrestrição. Então, é a nossa autorrestrição que faz com que a pobreza se manifeste. E um ponto que eu quero que fique bem claro aqui, que a pobreza que eu estou falando não é pobreza financeira. Eu estou falando da pobreza da completude de todo o ser humano. Porque a riqueza é apenas um dos aspectos. Mas a riqueza verdadeira espiritual, ela é um conjunto de atributos que faz com que o homem seja feliz. Então a felicidade é um conjunto de realizações que estão em equilíbrio. As pessoas tendem a achar que felicidade é possuir apenas um desses atributos ou apenas um dos fatores e acredita, se eu tiver aquilo eu vou ser feliz. Mas nós descobrimos que a felicidade é um conjunto desses atributos, dessas realizações que em equilíbrio manifesta uma vida de realização, uma vida de felicidade. Então, a riqueza que eu estou falando aqui é a riqueza total do ser humano. Todo ser humano é filho de Deus. Toda vida manifestada é filha de Deus. Deus criou toda a perfeição. Deus criou tudo maravilhosamente bem. Não se projeta da maneira como Deus criou por causa do somatório dos pensamentos da humanidade. Então, ou seja, o que está projetado não é o que é criado. São duas coisas diferentes. Da mesma maneira que você é uma coisa e a sua sombra é outra existência. Você é um ser tridimensional, um ser que sente, que pensa, que raciocina, que vive muitas experiências maravilhosas. A sua sombra não, é um ser bidimensional, é uma mera projeção e efêmera. Então seria basicamente assim, a nossa criação perfeita, a nossa criação de Deus perfeita, seria nós em 3D, nós tridimensionais como seres que sentem, que vivem, que amam. Essa seria a nossa imagem verdadeira. E a nossa sombra seria o nosso eu carnal. Então, o nosso eu carnal, ele é mera projeção, ele é bidimensional e ele é efêmero, porque se a luz sumir, a sombra desaparece. Então, é uma analogia somente para tentar mostrar que a realidade está por detrás da aparência. Esse eu carnal, ele é aparente, ele é resultado do somatório dos meus pensamentos aliados aos pensamentos de toda a minha mente e de todas as mentes globais. Então, eu estou inserido num oceano de pensamentos e isso vai determinando para onde vai minha vida ou não. Todavia, apesar desse eu carnal meu ser projeção, por detrás dele há um eu espiritual e verdadeiro. Esse é o que nós chamamos de imagem verdadeira, é ele que nós chamamos de Filho de Deus, e é essa imagem verdadeira que ela é rica em todos os sentidos. Então, todos os homens são infinitamente ricos. E ricos, é o que eu te falei, é o que eu havia falado, rico em todos os sentidos, rico de virtudes, ricos de bondade, ricos de amor, rico de provisão. Então, todas as virtudes nós já somos ricos. Não manifestamos essa riqueza pela nossa autorrestrição. Ou seja, no meu interior eu tenho tudo, mas eu não manifesto porque há uma autorrestrição minha em projetar essa perfeição. Então, entendendo isso, a gente começa a compreender. Puxa, que legal! Então, toda a pobreza que eu tenho, e essa pobreza pode ser uma pobreza de virtude, uma pobreza de boas ações, uma pobreza nos mais variados aspectos, pobreza de amor, pobreza de bondade. Essas pobrezas, elas se manifestam porque há uma autorrestrição à perfeição que habita no nosso interior. Gente, olha que coisa incrível. A vida está imanente em todo o universo.
a vida. Eu não estou falando da vida conceito biológico, eu estou falando da vida, da sabedoria que permeia tudo. Nós temos um universo absolutamente gigantesco, ele é incompreensível em tamanho para a nossa mente, é incompreensível. Você tentar imaginar 12 bilhões de anos-luz é algo que não entra na cabeça, não entra na cabeça. 1.000 quilômetros já é alguma coisa que já é um pouquinho difícil de pensar, 12.000 quilômetros já é algo muito, 150 milhões de quilômetros já é alguma coisa que você fala, Você imagina você pensar bilhões de bilhões de bilhões de bilhões de bilhões de bilhões de quatrilhões de bilhões de bilhões de bilhões de quilômetros. É um negócio que não dá para entrar na cabeça. Então você imagina só, a sabedoria que permeia o universo, ela está presente em toda a criação. Essa sabedoria é a vida, e essa vida está dentro de nós. Então, o movimento das galáxias, as forças as forças de fusão nuclear dentro das estrelas, tudo isso é ação dessa sabedoria, dessa vida infinita que rege tudo de maneira orquestral. Isso daí está dentro de nós, porque a vida da criação habita o interior da nossa existência. Todavia, a vida da criação, ela é essência. A vida da manifestação, ela depende dos pensamentos. Ou seja, a minha imagem verdadeira, a criação de Deus, a vida infinita que permeia todo o universo, está dentro de mim. Ela é a existência verdadeira. A ela nós chamamos de imagem verdadeira. A minha vida manifestada, a vida do João Ricardo, a vida do preletor João, a vida de todos os senhores, de todas as senhoras, ela é uma vida fenomênica que ela manifesta a capacidade mental que vocês têm de reconhecer a imagem verdadeira. Ou seja, se não manifesta tudo o que tem de bom, é porque está sofrendo restrição. E quem é que fez essa restrição? Nós próprios. Logo, a minha vida ela é fruto daquilo que eu deixo sair da imagem verdadeira que habita dentro de mim. Então, é pobre quem não deixa a imagem verdadeira sair. É rico quem deixa a imagem verdadeira jorrar na sua projeção fenomênica. Então, o nosso trabalho é exatamente manifestar cada vez mais a imagem verdadeira. Quem manifesta cada vez mais a imagem verdadeira, cresce em todos os sentidos. Quem não manifesta a sua imagem verdadeira, acaba não crescendo e manifesta a pobreza. Por isso que o professor Masaru Taniguchi fala, toda pobreza ela é fruto da autorrestrição. Por que ele afirma isso? Ora, se o homem é filho de Deus, deixa eu botar aqui. Vou pegar aqui a minha caneta azul. Se o homem ele é filho de Deus, se ele é filho de Deus, então ele tem a sua perfeição, ou seja, o que nós chamamos de imagem verdadeira, que é essa vida infinita de Deus no interior. Logo, se todo homem é filho de Deus e tem imagem verdadeira, todo homem ele é próspero. E próspero em todos os sentidos, não estou falando apenas de provisão material. Ele é próspero em todos os sentidos, de bons sentimentos, de alegria, de felicidade, de amor, de união. Ele é feliz em todos os sentidos, ele é próspero. Ora, se todo homem é filho de Deus, porque todo homem é fruto da criação da vida, olha só que interessante, todo homem ele é fruto da criação da vida. Aí alguém pode pensar, mas eu não sou fruto da criação da vida, eu sou fruto do meu papai e da minha mamãe, eles que me trouxeram, eles que me geraram. Mas por mais que seu pai e sua mãe falassem, eu quero, se não tiver a ação da vida, não acontece. Então a vida ela age, pode até utilizar ações de outras pessoas, mas é a vida que age. Quando a vida decide, acontece. Quando a vida não mais precisa, simplesmente se desintegra. Então é a ação da vida que faz com que venhamos ou partamos deste mundo. Então, a ação da vida, nós somos frutos da ação da vida. Por isso que todo nascimento é abençoado. Todo nascimento. Você pode ter até tido uma vida de rejeição. Os seus pais podem até ter dito para você que eles não te queriam. Você pode até ter tido situações assim muito tristes de achar que o seu nascimento foi um acidente. Nunca é um acidente. Porque em todo nascimento
a ação da vida. Todo mundo que vem é filho de Deus, porque houve a ação da vida. Pode ser que o momento em que veio não fosse o mais apropriado mentalmente pela situação ou pela missão que você tem que vivenciar, mas todo mundo vem na hora certa. Olha que interessante. O momento fenomênico pode ter sido até um momento muito difícil, mas foi na hora certa para o aprimoramento espiritual. Por quê? É a ação da vida e a vida age com sabedoria. Podemos até não compreender, mas saiba, a vida age com sabedoria. Então, a vida, ela age e naquele momento o Filho de Deus tem possibilidades de se manifestar. Então, todo ser humano tem um nascimento abençoado, porque todo ser humano nasce por meio da vida. Utilizou papai e mamãe, mas é a vida que nos faz pulsar, é a vida que nos faz manifestar. Então, todos nós temos a imagem verdadeira, a centelha divina, a força da vida. Todos nós temos isso dentro de nós. E se nós temos a imagem verdadeira ela é pura provisão, porque a imagem verdadeira é a própria vida. A vida é absoluta, infinita, perfeita e maravilhosa. Então, se nós temos isso dentro de nós, então nós temos toda a provisão. Alguém pode falar assim, mas preletor, a vida não é perfeita não, a vida fica doente. Quem fica doente não é a vida, é a autorrestrição. É doente quem está com pobreza de manifestação da força vital. A vida, ela é próspera, ela é absolutamente próspera em todos os sentidos. Ela é tão próspera, mas tão próspera, que nós falamos que ela é perfeita. De tão próspera que é a vida, nós falamos que a vida é perfeita, porque ela tem absolutamente tudo. Logo, olha que interessante, eu nasci. Se eu nasci, é porque a vida se fez presente. Se a vida se fez presente, eu sou filho de Deus, porque Deus é vida. Deus é vida. Então vamos aqui, Deus é vida. Então, se eu nasci, eu sou filho de Deus, porque eu sou filho da vida. Então, a vida pulsou em mim. Se a vida pulsou em mim, é porque a minha natureza, ela é a imagem verdadeira, é a própria semelhança com Deus. Se eu sou imagem verdadeira, se eu sou se eu sou a perfeição, se eu sou exatamente o todo de tudo, dentro de mim há a provisão, que ela é perfeita. Então aceite ou não e pegue e fala isso como? Todo mundo, todos os homens, todas as vidas são filhos de Deus. Podemos falar, todo mundo é filho da vida, que é próspera em abundância. Ou nós somos filhos de Deus, perfeitos e maravilhosos. Olha que coisa linda. Então, se nós somos filhos da vida e a nossa imagem verdadeira ela é perfeita e maravilhosa e nós somos prósperos em todos os sentidos, a perfeição habita dentro de nós. Por que a perfeição não se manifesta? Uma coisa é essência, outra coisa é manifestação. Da mesma maneira que uma coisa é o seu corpo e outra coisa é a sua sombra, uma coisa é a imagem verdadeira, outra coisa é a manifestação fenomênica. O seu corpo, ele é tridimensional, ele é sensitivo, você vive experiências, você ama, você faz 1 milhão de coisas maravilhosas. A sua sombra não. Então, de forma semelhante, numa analogia, o seu corpo seria a sua imagem verdadeira e a sua sombra seria o seu corpo carnal. O seu corpo ele é tridimensional, ele é maravilhoso e a sua sombra ela é bidimensional e ela não sente, ela é desprovida das sensações. Ela apenas imita o teu corpo quando há luz, mas no momento que a luz se apaga, a sombra desaparece. Seria a mesma coisa. O nosso corpo carnal é mera sombra da nossa imagem verdadeira. Uma sombra desprovida de todas as suas dimensões e uma sombra que no momento em que a luz da vida para de brilhar, ele se apaga e se desintegra no mundo fenomênico. Então o seu corpo ele é projeção. E ele vai projetar o quê? Aquilo que sua mente permitir. Se a sua mente autorrestringir, manifesta-se a pobreza, porque a provisão não irá se projetar.
Então as pessoas manifestam pobreza porque elas autorrestringem a provisão infinita da sua imagem verdadeira. Olha que legal! Por isso que o professor Masaru Taniguchi fala, toda a pobreza é fruto da autorrestrição. Por que toda a pobreza é fruto da autorrestrição? Por quê? Porque na autorrestrição a gente não manifesta a provisão infinita da vida de Deus que está no nosso interior, que é a nossa imagem verdadeira. Quanto mais nós tirarmos essa autorrestrição, mais a provisão em todos os sentidos vai se manifestar na nossa existência. Então, olha que maravilhoso. O nosso trabalho é fazer o quê? Retirar as autorrestrições do nosso interior para que o Deus perfeito da nossa imagem verdadeira, em forma de provisão, manifeste-se abundantemente. É por isso que quem estuda, quem pratica os ensinamentos da Seichonoye e vai tirando a autorrestrição, começa a crescer. Eu tinha muitas autorrestrições na minha vida, muitas. Eu fui tirando, a provisão foi se manifestando em todos os sentidos. Não só a provisão financeira, mas a provisão de amor, a provisão de força, a provisão de tempo, a provisão de capacidade. E as pobrezas foram saindo da minha existência exatamente porque o Filho de Deus que habita no meu interior começou a se manifestar, porque eu tirei a autorrestrição. Então, nessa conversa que nós vamos ter hoje, nós vamos começar a trabalhar quais são as autorrestrições para que nós possamos eliminá-las. Então, nós vamos eliminar as autorrestrições da nossa vida. Então, eu vou apagar essa parte de baixo aqui, apesar dela estar maravilhosa, mas eu preciso continuar aqui, eu vou apagar. Mas olha que coisa linda, gente. A vida que é Deus, ela se manifesta em a nossa essência. Por ser a nossa essência a vida infinita, ela é próspera. Por ser próspera em todos os sentidos, ela é perfeita. Então, nós somos filhos da vida, perfeitos e maravilhosos. Nós somos filhos de Deus. Então, se nós quisermos manifestar o Filho de Deus, nós precisamos retirar a autorrestrição. E aqui vem a grande importância da meditação Shinsokan. O que é meditação Shinsokan? É o trabalho diário e contínuo de você ir tirando a autorrestrição. Mas vamos lá, nós vamos ponto a ponto. Vou pegar aqui o auxílio rapidinho aqui das anotações que eu fiz, que são muito importantes. Vamos lá. Eu vou anotar aqui as 4 principais carências. Elas estão em grupos grandes, gente, só para facilitar o entendimento, tá bom? Vamos lá. A primeira carência. Carência de karmas positivos. Karma, gente, pode ser escrito com C, com K. Isso daí fique à sua vontade, tá bom? Karmas positivos. Então vamos lá. Essa é a nossa primeira carência que nós vamos trabalhar. E o que causa autorrestrição em nós e uma pobreza na nossa existência é a carência de karmas positivos. O que é karma? Primeiro ponto, vamos lá. Vamos explicar rapidamente o que é karma. Karma é toda ação inercial da mente que gera um efeito, é uma causa. Então, utiliza-se muito a questão de karmas em algumas linhas filosóficas, budismo, espiritismo, e as pessoas ficam sempre associando que karmas é algo negativo. Não. Karma é toda inércia mental, é uma ação que vai gerar uma reação. Então, quando Jesus Cristo falou, aquilo que você semear, você colherá, o que ele está explicando? O karma, ele está explicando a lei mental. Aquilo que você planta, você colherá. Então, o karma é exatamente essa gravação mental que vai gerar uma consequência quando nós tivermos a oportunidade. Então, o karma é uma ação que vai gerar um efeito no momento que nós tivermos a oportunidade. Então, o karma é um efeito, é uma ação, é uma consequência exatamente de algo que você realizou. Muitas pessoas se autorrestringem e manifestam pobreza porque têm carência de karmas positivos. O que isso quer dizer? São pessoas que não têm o hábito de fazer nada para ninguém, para ajudar em nada. São pessoas egoístas, são pessoas que só pensam em si próprios, são pessoas desprovidas de amor em dedicar a sua vida, que é o bem mais importante que tem,
pela felicidade do próximo. Você vê, olha o que aqui no livro A Verdade, em orações, na oração que nós fizemos hoje, olha que lindo que o professor Masaharu Taniguchi nos fala. Olha só. Todos os homens são filhos de Deus e um perante Deus. Está na página 67. Oração pela felicidade de toda a humanidade. Por isso, pessoa alguma poderá se tornar feliz enquanto não trabalhar pela felicidade de outras pessoas. Olha que lindo. Por isso, pessoa alguma poderá se tornar feliz enquanto não trabalhar pela felicidade das outras pessoas. Por que isso acontece? Enquanto você não trabalhar pelas outras pessoas e gerar karmas positivos, você sempre estará manifestando a pobreza da felicidade, porque lhe faltará um elemento fundamental para formar a felicidade. A felicidade, deixa eu abrir um parêntese aqui, gente. A felicidade, ela não é uma coisa isolada. As pessoas perguntam assim, como é que eu faço para ter a felicidade? As pessoas pensam que a felicidade é um ponto. Se eu chegar aqui eu vou ser feliz. Aí vem essas ideias que chegam a ser até simplórias. Se eu passar no concurso eu vou ser feliz. Se eu arrumar um emprego eu vou ser feliz. Se eu conseguir ganhar na Mega Sena eu vou ser feliz. Se eu casar eu vou ser feliz. Se eu conseguir um carro eu vou ser feliz. Se eu conseguir uma casa eu vou ser feliz. E a felicidade fica sempre centrada num ponto. Não é. Felicidade não é um ponto. A felicidade é um somatório de elementos. É um somatório de elementos. É um somatório de elementos que você reconhece ou que você conquista num caminhar. A felicidade não é um destino. A felicidade é você juntar os elementos durante o seu caminhar. Então a felicidade é um processo contínuo e nunca um lugar que você chega. Então a pessoa não para e fala assim, cheguei na felicidade. Não. Porque se ela parar e falar, cheguei na felicidade, daqui a 5 minutos ela já está reclamando. Mas aqui, essa felicidade está chata, hein? É só isso mesmo? Acabou? Parou? É por isso que as pessoas falam assim, nossa, eu vou morrer e vou para o céu. Aí eu pergunto, o que você vai fazer no céu? Passarei a vida inteira de branco, andando de nuvem em nuvem. Fazendo o quê? Cantando. Só isso? O resto da eternidade, nuvem em nuvem, vestido de branco, cantando? Cantando. E quais músicas? Não, somente músicas de louvor. Aí uma pessoa que escuta isso, eu quando escutei isso pela primeira vez, eu falei, você vai me desculpar, mas a cena que me veio na cabeça não foi uma cena de felicidade. Foi uma cena um pouco esquisita, me remeteu ao tédio. Por quê? Porque felicidade não é o local, felicidade é um caminho. É um caminho. Felicidade é uma junção de elementos. Se faltar um desses elementos, o caminhar ele vai perdendo o sentido e você não vai obtendo a felicidade. Então, olha só, as pessoas falam assim, se eu passar no concurso eu vou ser feliz. Aí passa no concurso. Na primeira semana é a pessoa mais feliz do mundo. Toma até banho todos os dias, escova os dentes, lava o rosto, penteia o cabelo, compra até caneta nova e vai lá para o emprego. E não precisa ser só o concurso não, pode ser qualquer emprego. Eu queria tanto trabalhar naquela empresa, eu queria, não está na moda, né? Eu queria trabalhar na Google. Aí você vai lá e entra na Google, primeira semana você vai toda feliz. Segunda semana você já está assim, já estou começando a reparar alguns problemas, algumas coisas que não são boas. Na terceira semana você já está revoltado, já está querendo montar piquete, tacar fogo nos carros, bater nos donos da empresa, e você começa a entrar no espírito da revolta. Por quê? Felicidade não é uma coisa que você chega, felicidade é uma construção. Então você alcançou o seu objetivo, um elemento, parabéns, você conseguiu. Qual é o próximo elemento? Agora que eu cheguei aqui, eu vou utilizar os meus talentos, a minha força, para ajudar o próximo. Aí você juntou um elemento. Aí exatamente que você juntou o primeiro elemento, que você chegou, o segundo elemento, que agora você ajuda as pessoas, você vem com o terceiro elemento, que você vai trabalhar, se esforçar para crescer, para manifestar ainda mais a sua força. E em razão disso, você vai obter excelentes oportunidades para fazer ainda mais coisas. Observa, não é só isso, tem mais, mas o que eu quero trazer exemplo é o seguinte, a pessoa vai ser feliz quando ela chegou, trabalhou, cresceu, aprimorou-se e agarrou as oportunidades. Aí sim ela vai falar, caraca, como eu sou feliz, porque ela vive no processo de manifestação
da sua riqueza de eliminação da pobreza. A pessoa que chega no local e fala, pronto, cheguei, não preciso fazer mais nada, não encontra felicidade. Pelo contrário. Vamos trazer um outro exemplo só para explicar essa questão da felicidade. Casamento. A pessoa fala, se eu casar eu vou ser feliz. Na hora que eu casar, eu vou ser feliz. Aí chega lá, faz aquele casamento chiquérrimo assim. Aí a pessoa desce de helicóptero, daquele casamento tão lindo, sabe? Tem queimas de fogos assim, parece até um show de rock, aquela coisa linda, tudo mais. Aí ela chega em casa e fala, casei, agora eu vou ser feliz. Se festa de casamento fizesse as pessoas felizes pelo resto da eternidade, não tinha mais ação de divórcio na face da terra. Por quê? A felicidade não é casar. Experimenta só casar para você ver o que vai acontecer. Por quê? Tem que ter uma construção. Aí, vamos lá, vamos construir os elementos. Você casou, você foi o sortudo ou a sortuda que encontrou alguém que está disposto a lhe aguentar pelo resto da vida. Então você está lá todo feliz, encontrei alguém. Aí você, primeira pergunta que você faz, sorte minha, azar dele, ou azar meu, sorte dela, ou vice-versa. Brincadeira. O ponto é o seguinte, você vai e você casou, beleza. Qual é o próximo ponto? Agora eu tenho que começar a trabalhar para construir um lar feliz. Então você vai começar a se dedicar na construção de um lar feliz. E como é que eu construo isso? Utilizando boas palavras, fazendo oração, tendo paciência, aprendendo a lidar com os defeitos do outro e aprender a lidar com os seus defeitos. Aí você começa a fazer posturas, então, dar atenção, dar carinho, conversar, acompanhar, compartilhar. Aí você vai criando isso tudo. No somatório disso tudo, você leva uma vida de casado feliz. Então, você pode usar isso aqui em todas as áreas. Aí vocês vão me perguntar, Preto, então quais são os elementos? São tantos que não tem como listar. É cada elemento em cada momento, em cada situação. Então, a felicidade é a construção disso daqui. Então, nós precisamos entender isso. Então, vamos lá. O karma positivo é o elemento que vai fazer com que você tenha gravado dentro de si exatamente situações boas. Então, como semelhante atrai semelhante, aquele que faz o próximo feliz atrai a felicidade. Logo, fazer o outro feliz, no fundo, é você se fazer feliz, porque ele faz parte, é um dos elementos da felicidade. Então, precisamos criar karmas positivos. Tem pessoas que falam assim, eu quero mudar a minha vida, mas não faz nada em prol de ninguém. Só olha para o seu umbigo. Então, a pessoa não gera karmas positivos e ela acaba somente gerando e fazendo com que a roda dos maus hábitos continue sempre girando na vida dela. Então, é importante, você tem que ter karmas positivos. Então, você tem que eliminar a carência de karmas positivos. Preletor, ok. Como é que eu faço karmas positivos? Vamos lá. Os karmas, eles lembram que eles são ações. Eles são exatamente ações que vão gerar resultados. Então, nós temos três tipos de karmas. Nós temos os karmas falados, ou melhor, em vez de falados, vai ficar uma coisa meio esquisita. Nós temos o karma da palavra, o karma do pensamento e o karma da ação. Muitas pessoas até sabem do karma da ação. Elas até sabem, elas falam, não, o karma da ação, eu me lembro. Então eu não posso fazer maldade com ninguém, eu não posso chutar o cachorro, eu não posso tacar o gato longe, eu não posso bater no menino menor, eu não posso puxar o tapete dos colegas, eu não posso fazer qualquer coisa que prejudique as pessoas, eu não posso enganar. Então esse é o karma da ação. Esse é mais fácil, esse é mais intuitivo, essas pessoas acabam se acostumando. Mesmo aquelas que não acreditam muito na ideia de karma, elas acabam intuitivamente tendo essa concepção, porque essa ideia faz parte dos grandes ensinamentos filosóficos religiosos. Então o cristianismo não fala em karma, mas ele fala em julgamento em consequência das suas ações. Ora, se é consequência das suas ações, nada mais é do que uma outra maneira também de você falar que são seus karmas. Aquilo de negativo que você tem registrado, lhe será cobrado. Aquilo que você tem de positivo, lhe será louvado.
Então, os karmas negativos, os karmas positivos ou os karmas da ação é mais fácil de entender. Agora, o que a Seichoné traz e que é novidade, que poucas pessoas param para pensar, ou é uma novidade facilmente explicada, porque nós já temos isso em outras linhas, mas assim de uma maneira simples e fácil, é os karmas da palavra e do pensamento. Então, na Seichoné nós aprendemos que nós temos que controlar o que nós falamos e o que nós pensamos. Por isso, quanto mais palavras de louvor nós falamos, mais karmas positivos nós acumulamos. Quanto mais pensamentos maravilhosos nós temos, mais karmas positivos nós acumulamos. Quanto mais karma positivo nós tivermos, menos autorrestrição nós teremos. Então, olha que interessante. Aí eu falo, leiam o livro da Seichoné. Mas para que eu tenho que ler um livro? Me diz para quê? Eu já assisti a palestra. O preletor já não falou que a gente é filho de Deus? Ótimo, já estou satisfeito com isso. Talvez isso não seja totalmente suficiente. Por quê? Assistir a palestra é bom? Maravilhoso. Mas é importante que você continue no trabalho de geração de karmas positivos. No momento em que você lê um livro, você está pensando em quê? Naquilo que você está lendo. São boas palavras? São karma positivo. Será que alguma vez você já tinha parado para pensar que a leitura de um simples livro poderia gerar karmas positivos que podem alterar a sua vida? Pois é. Por isso que eu falo o tempo todo, não escutem músicas de má qualidade, não vejam filmes horríveis, filmes ruins, não fiquem o tempo todo lendo coisas, assistindo coisas ruins. Eu sei que às vezes acaba fugindo, também não é, a gente não precisa também ficar aquela coisa assim fechada, mas qual é a ideia? É gerar mais karmas positivos o possível. À medida que você for se acostumando, as coisas vão se tornando naturais, tudo tem que ser feito de coisa natural. Mas assim, o ponto principal é que a leitura de um livro você gera karma positivo, palavras da oração geram karmas positivos. Então a pessoa vira e fala assim, eu falo no final da palestra, o dever de casa hoje é repetir a frase 300 vezes. Aí você, para que eu vou repetir 300 vezes? Qual é a finalidade de repetir 300 vezes? É porque alguém está contando? Não. É porque um número grande faz com que você fique mais tempo concentrado naquela tarefa, realizando aquela tarefa. Se são palavras positivas, o que você está gerando? Karmas positivos. Qual é a manifestação da pobreza? A carência de karmas positivos, sendo eles da palavra, do pensamento e da ação. Quanto mais karmas positivos nós tivermos, menos pobreza nós manifestaremos. Então, fazer a meditação Shinsokan todos os dias. Por que é importante? Porque a meditação Shinsokan você gera karma positivo nas 3 linhas. Na palavra, no pensamento e na ação. Ele é forte demais. E ajudar uma pessoa carente, comprar uma cesta básica para uma pessoa que está alimentada, fazer ações altruístas, maravilhoso. Karma positivo da ação, ajudar um amigo que está precisando, dar aquele consolo, mandar uma palavra de oração, karma da ação. Tudo é maravilhoso, gente. Então a gente vai juntando os 3. Olha que coisa maravilhosa. Você levanta de manhã e cumprimenta a sua família com muito amor e carinho. Você fala, bom dia, meus amados filhos, minha amada esposa, meu amado marido, minha amada família, etc. Você cumprimenta todo mundo, meu bom dia, como vocês estão? Aí você sorri, aí você tem o karma do pensamento, da palavra. E palavra, gente, o rosto é expressão da palavra, viu? Então a palavra, nós temos a palavra falada, escrita e manifestada. Então, quando você sorri para a pessoa sorri para você. Isso é o karma da palavra. Então, você tem palavra, pensamento e ação. Então, quando você começa fazendo isso, você começa o dia cumprimentando seus familiares. Aí, depois você faz uma boa ação que ajuda ou um familiar ou alguém próximo, até mesmo um desconhecido, e você vai fazendo isso constantemente. Aí você lê um livro da Seichoné, você lê uma suta sagrada, um canto em louvor, você lê palavras que te engrandecem, você vai gerando karmas positivos. Aí de repente as coisas começam a dar certo e as pessoas viram e falam assim, é sorte, não é sorte. A sorte é a capacidade de eliminar a pobreza. Quanto mais você eliminar a pobreza, mais você vai ter sorte, porque você vai estar acumulando karmas positivos. Então presta bem atenção. A primeira das carências que nós temos que eliminar é de karmas positivos. Presta bem atenção nisso.
porque você vai começar a partir de hoje a prestar muita atenção no que você fala, no que você pensa e como você age. Se você prestar atenção nisso e começar a mudar, mas é certeza que a tua vida vai começar a mudar. E mudar muito, não é pouco não, é mudar muito. Porque quando você vai gerando karmas positivos, eles voltam para você. Se você está falando, utilizando corretamente o poder da palavra, se você está pensando de forma correta e se você está agindo de forma correta, isso volta para você. É o que a gente fala, fica armazenado no banco celestial e na hora certa esses méritos serão sacados e virão em forma de bênção na sua vida. Então, karmas positivos geram exatamente palavras, pensamentos e ações positivas que voltam a nós e nos ajudam a eliminar a pobreza, porque deixa de ser autorrestrição. E olha que interessante, como eu expliquei no início da palestra, nós somos filhos de Deus, nós somos filhos da vida. Se nós somos filhos da vida e nós temos a provisão, e essa provisão é perfeita, manifestar palavras boas, pensamentos bons e ações boas faz parte da nossa natureza. Ser bom é o natural do ser humano. Aí vão vir pessoas que vão falar assim, mas tem pensadores iluministas, pensadores, filósofos que falam que o homem é naturalmente mau. Não. O que naturalmente tende a fazer errado é o pensamento do ego, é o pensamento apegado à matéria. O pensamento iluminador, ele é naturalmente bom e positivo. Nossa essência é o quê? Matéria ou espírito? Se é espírito, a natureza humana é boa. É boa. Mas eu não estou falando da natureza ímpeto do ser carnal, porque o ser carnal, ele está sendo arrastado pelos karmas. Se a pessoa tiver muitos karmas negativos acumulados, ela pode ter até posturas extremamente destrutivas. Se a pessoa tiver muitos karmas positivos, pelo contrário, ela vai ser uma pessoa com posturas extremamente construtivas. Eu não estou falando desse ser humano fenomênico, eu estou falando do ser humano essência. O ser humano, essência, ele é espiritual. Se ele é espiritual, é voltado à imagem verdadeira. Então, ele é bom por natureza. Então, todo ser humano tem em si a vida de Deus. Manifestá-la é que vai dizer se ele vai conseguir ser uma pessoa boa fenomenicamente ou não. Quanto mais a pessoa for pobre da virtude da sua imagem verdadeira, menos ela vai manifestar essa bondade exterior. Isso é muito importante porque a gente fala assim, todo ser humano é filho de Deus, é bom por natureza. Aí a pessoa vai falar, mas como é que vocês podem falar bom? Abre o jornal, você vai ver tanta gente ruim. O que nós estamos falando é da essência espiritual. Na essência espiritual, todo mundo tem a vida de Deus, porque todo mundo está vivo. Então, na essência espiritual, todo mundo é bom. Agora, algumas pessoas não têm capacidade ou ainda não conseguiram manifestar essa natureza divina. E por isso acabam manifestando uma imagem fenomênica não condizente com o Filho de Deus. Mas isso não quer dizer que não tenha a natureza. Da mesma maneira, uma coisa é uma pessoa mergulhar numa piscina, outra coisa é uma pessoa mergulhar numa poça de lama. Ambos vão sair. Um está limpo e o outro está imundo. Você pode falar que o limpo é bom e que o imundo é mau. Ambos podem ter esse aspecto de limpo, sujo, bom e mau. Mas na essência, ambos são seres humanos. Da mesma forma, algumas pessoas estão envoltas em karmas positivos, em palavras, pensamentos e ações boas. Outras pessoas estão lambuzadas de pensamentos, ações e sentimentos ruins. Uma vai manifestar um aspecto feio, outra vai manifestar um aspecto bonito, mas na essência, ambas têm a mesma vida, ambas têm a mesma imagem verdadeira. Então é necessário explicar isso. Então, pessoas que são arrastadas pelos karmas negativos é porque estão carentes de karmas positivos. É necessário criar karmas positivos. Fale boas palavras, pense boas palavras e haja a ajudar alguém todos os dias. É por isso que o professor Masaru Taniguchi falou aqui na oração. Olha só, continuando aqui um pouquinho mais na oração, olha que coisa maravilhosa que ele falou. Quando vê o sorriso feliz de um semelhante, aqui ó, minto aqui ó, antes, minto não, digo. Por isso, pessoa alguma poderá se tornar feliz enquanto não trabalhar pela felicidade de outras pessoas.
Para nós que somos um perante Deus, na verdade não existem outras pessoas. Aqueles que parecem outras pessoas são, na verdade, nós próprios. Porque, no fundo, todo mundo é vida. Quando vê o sorriso feliz de um semelhante, toda pessoa fica tomada de profundo sentimento de felicidade. Olha que coisa maravilhosa. Por que nós ficamos tocados de felicidade quando a gente vê alguém feliz? Por quê? Porque o karma positivo de ver alguém feliz causa felicidade em nós, porque nós somos um na essência, porque nós somos vida. Então, trabalhar pela felicidade do próximo, pensar em coisas elevadas e na felicidade do próximo, falar da felicidade principalmente em prol do próximo, você tem a construção de karmas extremamente positivos. Extremamente positivos. Então, é necessário fazer esse trabalho de karmas positivos. Então, não podemos ter carência de karmas positivos. Nós temos que criar karmas positivos. Fale, faça oração, recite boas palavras, esteja constantemente falando bem, elogie, fale mais bem do que mal, não fofoque. A fofoca é o uso muito ruim do poder da palavra. Leia, assista boas palestras, leia bons livros, leia os livros da Sei Chonoe, que o seu pensamento vai estar elevado, leia sutras sagradas e haja. Faça uma oração de gratidão aos antepassados, dedique uma meditação Shinsokan para alguém, faça um ato de amor nesse momento que nós estamos vivendo restrições, ajude alguém que está precisando, haja. Quando você fizer algo em prol das pessoas, a vida se transformará. Tem muitas pessoas que mandam mensagem e falam assim para mim: Preletor, eu perdi o meu emprego e por isso eu estou sem trabalho, eu não tenho como ajudar ninguém. E eu falo, pera lá, você pode ter perdido o emprego, mas você nunca vai perder trabalho, porque emprego e trabalho são coisas diferentes, filosoficamente falando. Emprego é aquilo que você desenvolve e recebe uma remuneração. Trabalho é tudo aquilo que você faz em prol de alguém. Então tem inúmeras pessoas dentro da Sei Chonoe que mesmo perdendo o emprego não deixaram de trabalhar. Então começaram a se dedicar pela felicidade de alguém. E isso proporcionou que depois ela até obtivesse um emprego até melhor e mais felicidade, riqueza de outras formas que ela não esperava. Então trabalho nunca falta. Pode até aparentar faltar emprego, mas trabalho nunca falta. Nós temos casos de pessoas que, poxa, eu estou em casa agora de férias forçada, vou varrer a calçada, e os vizinhos olhando o tamanho daquela dedicação, perguntaram o que está acontecendo, e naquela conversa souberam das dificuldades, ajudaram aquela pessoa, inclusive a arrumar um emprego numa outra fábrica, num outro local. Então, olha só, emprego pode faltar, trabalho nunca. O trabalho só falta, ou o trabalho não vem para aquela pessoa que não quer gerar karmas positivos. E exatamente porque a pessoa não trabalha em prol do próximo, falta-lhe emprego. Quem trabalha pelo prol do próximo nunca fica sem emprego. Nunca fica. Porque quem é útil sempre é aproveitado em algum lugar. O problema é que algumas pessoas ficam paradas. Eu quero trabalhar, eu quero um emprego. Você quer trabalhar onde? Eu quero no melhor. E fica parado esperando. E não é assim que acontece. Muitas vezes o seu emprego vem, ou a provisão vem, no momento em que você trabalha em prol e gera condições de estar naquele local. Você gera os seus karmas positivos. Então, uma das grandes alegrias da minha vida foi descobrir exatamente que usar a palavra, o pensamento e a ação em prol do próximo me traz felicidade. Comecei a gerar karmas positivos em abundância. E acaba que eu e minha família vamos aproveitando esses karmas positivos. Isso quer dizer que vocês não têm dificuldades? Isso quer dizer que todo mundo na sua família é rico? Não. Isso quer dizer que na minha família você começa a ter muito mais pessoas felizes do que pessoas que têm pobreza, porque você tem acúmulo de karmas positivos e você começa a eliminar a carência. Ok? Não vou me delongar mais nesse ponto, porque a gente ainda tem muito o que falar. Vamos lá, mas ainda tem muita coisa que a gente poderia trabalhar sobre karma positivo, mas eu vou deixar isso para uma próximo momento. Vamos lá. O segundo ponto é a carência de amor próprio. A carência de amor próprio. Vamos lá. E a carência de amor próprio, ela é muito forte, porque ela gera 3 subdivisões.
a carência de amor próprio, ela é uma autorrestrição e ela gera pobreza? Primeiro, porque a carência, ela decorre da autopunição. Segundo, a carência de amor próprio, ela decorre da ideia de pecado. Exatamente porque você tem a ideia de pecado, você gera a autopunição. E a falta de amor próprio também decorre de que, como fez alguma coisa, ou você tem a ideia arraigada de que é pecador, você acredita que não merece ser feliz. Deixa eu ver aqui, ó. Crença. Aqui, ó. Crença de que não merece ser feliz. Então vamos lá. A falta de amor próprio decorre de uma visão distorcida que a pessoa tem de si próprio. De si própria, né? Então a pessoa, ela acha que ela não é merecedora. Então olha só, ela tem a crença de que não merece ser feliz, então ela se autopune. Ela acredita que é pecadora, então ela se autopune. Ela se autopune porque ela fez alguma coisa, em alguma vez, ela agiu, ela pensou, ou ela fez alguma palavra que magoou profundamente. Então ela tem o desejo de se autopunir. Então a autopunição, por isso que eu botei esses 3 itens aqui, tentando abarcar muito a ideia da carência de amor próprio. Falta amor próprio, primeiro, a pessoa não sabe quem é. Segundo, o que ela fez, a ideia que ela tem de pecado e a crença de que ela não merece ser feliz, elas se juntam e formam essa carência de amor próprio que faz com que a pessoa manifeste a pobreza em todos os aspectos. Então aqui a gente tem autopunição. Nós temos tantas subdivisões de autopunição. A autopunição por ódio dos pais. A pessoa odeia os pais, então ela tem vontade de se autopunir porque quando o filho sofre, atinge o coração e a alma dos pais. A autopunição porque fez alguém sofrer. Então tem pessoas que, por exemplo, fizeram alguma coisa séria, como abandonaram a noiva ou o noivo no altar e foram se casar com outra pessoa e sente que não merece ser feliz porque fez alguém sofrer demais. Então, a pessoa enganou um sócio, então ela sente que ela precisa pagar isso. E muitas vezes isso está no subconsciente, viu, gente? Não está assim aflorado assim, ao ponto da pessoa pensar, puxa, eu mereço ser. Às vezes não. Às vezes está no subconsciente gravado de tal forma que a vida da pessoa não anda porque ela tem essa autopunição dentro dela. A ideia de pecado, muitas vezes as pessoas religiosas, elas acabam gravando muito a ideia de pecado, não sou merecedor porque Deus não me ama, porque eu não sou perfeito, e ela vai gravando e vai gravando. Então às vezes nós temos pessoas que são boníssimas, pessoas maravilhosas, mas que elas sofrem muito, passam por muitas restrições, muita pobreza, porque tem a ideia de pecado fortemente gravado dentro de si. Deus não gosta de mim, e como Deus não gosta de mim, então eu tenho que me autopunir. E a crença de que não merece ser feliz. Não, eu não mereço ser feliz, não. Eu sou uma pessoa ruim, sou uma pessoa medíocre, eu sou uma pessoa pequena. Por que isso acontece? Confunde o falso eu com o eu verdadeiro. A confusão do falso eu com o eu verdadeiro ela é perigosíssima, porque você começa a achar que você é o falso eu e o falso eu é cheio de defeitos. Então você para e pensa, puxa, se o falso eu é cheio de defeitos, eu não mereço ser feliz por causa disso. Olha que coisa horrorosa é a minha manifestação. Quando a gente entende o que é a imagem verdadeira, a gente para de dar força para o falso eu e começa a correr atrás da imagem verdadeira. Como a gente começa a correr atrás da imagem verdadeira, a gente busca manifestar os atributos de Deus. E vocês vão ver que hoje a meditação Shinsokan é exatamente para buscar a manifestação dos atributos de Deus. Então nós buscamos a manifestação dos atributos de Deus exatamente para que a gente entenda que isso daqui, gente, não é o correto. Nossa imagem ela é perfeita porque é vida, é nossa essência. Então essas crenças são equivocadas porque elas são autorrestrições e manifestam em forma de pobreza.
Quantas pessoas se autopunem, quantas pessoas têm ideia de pecado e quantas pessoas têm a crença de que não merece ser feliz. E essas crenças é que vão derrubando, essas crenças é que vão enfraquecendo, essas crenças é que vão tampando a tua imagem verdadeira. Então, a imagem verdadeira é como se fosse uma lâmpada poderosa que brilha no seu interior. Quanto mais ela brilhar, mais tudo na sua vida progredirá. Quanto menos ela brilhar, quanto mais nós encobrirmos, mais a pobreza vai se manifestar. Então, se nós queremos crescer infinitamente, o que nós devemos fazer? Eliminar essas carências. Então, hoje, nós estudamos a carência de karmas positivos e a carência de amor próprio. Claro, tem muito mais até para falar do amor próprio, mas eu quis dar só essa pincelada aqui para que nós possamos entender que a construção do amor próprio começa com a visão correta de quem você é. Se eu sou filho de Deus na essência, eu preciso descortinar a luz da minha imagem verdadeira. E para fazer isso, eu não preciso me punir, porque basta que eu crie karmas positivos. Olha que legal, é uma coisa ajudando a outra. Se você ajuda alguém, você fala, puxa, eu ajudei alguém, eu sou uma pessoa que mereço ser feliz, porque eu sou uma pessoa boa, então eu mereço ser feliz. Ora, se eu mereço ser feliz, para que eu vou me autopunir? Se eu sou um com Deus, gente, Deus me criou na essência perfeito, então basta eu voltar para a minha perfeição, que Deus não vai me punir. Deus não pune. Quem pune somos nós próprios. É a ideia de pecado dentro de nós que leva à autopunição, não é Deus. Você vai chegar e falar assim, Deus, eu sou um pecador. Deus vai falar assim, desde quando? Desde quando você é pecador? Ah, desde o dia que eu errei. Filho, eu não te criei errado, eu te criei perfeito. É assim que Deus responde. Eu te criei perfeito. O que está errado simplesmente é sua postura mental, é a sua ação, seu pensamento, sua palavra. Apenas isso. A tua essência continua divina. Você é perfeito, você é maravilhoso. Viva feliz, seja feliz, porque eu criei assim para que você possa usufruir da provisão da vida que habita no seu interior. Então você tira a autopunição, você tira a ideia de pecado, você tira a crença de que não merece ser feliz e você começa a criar amor próprio. Presta bem atenção, para eu encerrar aqui, amor próprio da sua essência espiritual. Amor próprio do teu ego não tem nada a ver com isso. Amor próprio do ego vai te levar para a maior profunda pobreza. Qual a pobreza? A pobreza espiritual, de achar que você é um ser material, ou a pobreza de virtude, porque você vai ficar arrogante e vai perder um patrimônio valiosíssimo, que é o entendimento de que eu sou maravilhoso e o próximo é maravilhoso. Então, amor próprio não é você amar, eu me amo tanto que eu me dou todos os prazeres. Às vezes isso é autodestruição. Amor próprio é você engrandecer-se e retirar a sua imagem verdadeira com resplendor. Isso é amor próprio. Então, se é para restringir você, para que você faça o que é correto, faça o que é valoroso, para que você crie boas virtudes, isso é amor próprio. Então, por exemplo, acordar cedo para fazer uma oração é um ato de amor próprio, porque você está criando karmas positivos da palavra, do pensamento e da ação. Ficar dormindo até meio-dia para levantar e ficar dando problema para os outros, isso não é amor próprio. Pelo contrário, isso é egoísmo, isso leva à pobreza. Então, o amor próprio aqui é o amor próprio da sua essência divina. Se você tiver amor próprio, duas características, docilidade, humildade. E um terceiro ponto que ajuda pra caramba, vontade de sempre ajudar. Isso é amor próprio. Quem tem um amor próprio que é só para o seu umbigo, pelo contrário, é um egoísta. É uma pessoa que no fundo vai se autopunir, vai criar ideias equivocadas e no final vai acabar tendo a sensação de que não é feliz. Quantas pessoas falam, não, eu quero ser feliz e quero aproveitar todos os prazeres e acaba destruindo a sua vida, destruindo a vida do próximo e levando uma vida medíocre, exatamente porque acredita que o amor próprio é satisfazer os prazeres, quando na verdade não é. Amor próprio é você manifestar o seu eu espiritual. Lembre-se, a felicidade é o conjunto de ações. O conjunto de ações do amor próprio é aquilo que vai te trazer felicidade. E muitas vezes, satisfazer somente o que você quer não lhe dará os elementos necessários para você construir a felicidade. Pelo contrário, lhe dará os elementos necessários para você construir a infelicidade. Portanto, amor próprio é algo espiritual e não carnal.
Por óbvio, se você está elevado espiritualmente, as coisas naturalmente virão até você. Você naturalmente vai usufruir uma vida material boa porque você tem amor próprio, mas há amor próprio no seu eu espiritual. Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículo 31 a 33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão dadas por acréscimo. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Buscar o reino de Deus e a sua justiça é um ato de amor próprio, em que você vai buscar a sua verdade, a sua essência, a sua natureza divina. As demais coisas virão por acréscimo. Por que elas virão por acréscimo? Porque quando você realmente se amar espiritualmente, você não precisa se auto-restringir. Logo, a pobreza vai-se da sua vida. Tem muita gente boa que merecia estar vivendo muito bem. Aliás, todo mundo merece viver muito bem, mas tem muita gente boa que já teria condições até de viver bem, mas não vive porque não tem amor próprio, se autopune, tem ideia de pecado, tem uma crença de que não é feliz, se auto-restringe e manifesta a pobreza, mesmo tendo a riqueza no seu interior. Então eu vou parar por aqui. Na próxima segunda-feira eu venho com o item 3 e 4, a gente continua aqui conversando sobre isso e vamos trabalhar ainda mais a manifestação da nossa imagem verdadeira, tá bom? Então vamos para a nossa meditação Shinsokan especial. Meu muito obrigado e até mais. Uma reverência. Muito obrigado, muito obrigado. Vamos assumir a postura da meditação Shinsokan. E como eu já havia falado, hoje nós faremos a meditação Shinsokan em louvor a Deus. A meditação Shinsokan em louvor a Deus consta na página 114 do meu livro Meditação Shinsokan, Ver e Contemplar Deus. E ela é muito maravilhosa porque nós vamos exatamente focar a mente na visualização dos atributos divinos, que é a sabedoria, o amor, a vida, a provisão, a alegria e a harmonia fluindo para o nosso interior. Então nós vamos focar muito nesse fato de nós estarmos vivificados por todos os atributos e todas as graças de Deus. Então vou utilizar o livro como guia, exatamente para que você também em casa veja que basta seguir o roteiro que consta no livro para que você possa realizar e com o tempo você vai memorizando e daqui a pouco você estará já fazendo de maneira assim maravilhosa a meditação Shinsokan. Então meditação Shinsokan em louvor a Deus. Canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dais vida a todos os seres viventes, abençoai-me com o vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da Seichonoe, para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Deus, muito obrigado. Neste momento deixo o mundo dos 5 sentidos e entro no mundo da imagem verdadeira. Aqui onde está é o mundo da imagem verdadeira. Aqui onde está é o mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado, muito obrigado. Visualizemos com os globos oculares da mente todos os recantos do mundo da imagem verdadeira. Então visualizemos com os globos oculares da mente todos os recantos do mundo da imagem verdadeira, visualizando assim o mundo totalmente iluminado pela luz da imagem verdadeira. Contemplemos essa luz considerando não uma luz material, mas a luz da sabedoria, do amor, da vida, da provisão, da alegria e da harmonia de Deus. Visualizando esse resplandecente cenário, mentalizamos com profunda emoção: ó, como é sublime o mundo da imagem verdadeira criado por Deus! Ó, como é sublime o mundo da imagem verdadeira criada por Deus! Está preenchido de infinita sabedoria de Deus, está preenchido do infinito amor de Deus, está preenchido da infinita vida de Deus, está preenchido da infinita provisão de Deus, está preenchido da infinita alegria de Deus, está preenchido da infinita harmonia de Deus. Nutrindo assim um real sentimento de louvor a Deus, mentalizemos: neste mundo da grande harmonia, eu, como filho de Deus, estou recebendo de Deus a sua infinita força vivificante. Dessa forma, sentimos que estamos inspirando lentamente as 6 virtudes de Deus, ou seja, a força vivificante de Deus.
Inspiremos lentamente o ar pelas narinas, sem pensar que estamos inspirando um simples ar, mas a resplandecente força vivificante de Deus. Inspirando o ar o mais lentamente possível, visualizemos que algo luminoso flui do alto da cabeça para todo o corpo. Enquanto inspiramos, mentalizamos com sentimento de louvor. Oh, está fluindo em mim a força vivificante de Deus. Oh, está fluindo em mim a força vivificante de Deus. Está fluindo em mim a força vivificante de Deus. Oh, está fluindo em mim a força vivificante de Deus. Oh, está fluindo em mim a força vivificante de Deus. Oh, está fluindo em mim a força vivificante de Deus. Sentindo que o ar preencheu os pulmões, retraímos levemente a região da boca do estômago, localizado pouco acima do umbigo, e como se estivéssemos engolindo a saliva, fazemos um movimento muscular com que preenchendo o abdômen de ar, impondo força na parte inferior do abdômen, dilatando, temos a sensação de plenitude. Não devemos pensar que o abdômen está preenchido de ar, mas preenchido da força vivificante de Deus. Assim mentalizamos. Oh, estou preenchido pela infinita força vivificante de Deus. Oh, estou preenchido pela infinita força vivificante de Deus. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui vive. Mentalizando dessa forma, brotará do fundo da nossa alma a convicção inabalável de que Deus existe de fato e sentiremos uma grande alegria. Enquanto mentalizamos, o ar vai se esvaindo lentamente pelas narinas. Quando 70% do ar tiver se esvaído, inspiramos novamente, mentalizando. Oh, está fluindo em mim a força vivificante de Deus. Está fluindo em mim a força vivificante de Deus. Oh, está fluindo em mim a força vivificante de Deus. Sentindo o abdômen preenchido de ar, mentalizemos. Oh, estou preenchido pela infinita força vivificante de Deus. Estou preenchido pela infinita força vivificante de Deus. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui vive. Oh, estou preenchido pela infinita força vivificante de Deus. Estou preenchido pela infinita força vivificante de Deus. Estou preenchido pela infinita força vivificante de Deus. Então inspiramos, quando mentalizamos que está fluindo em mim a força vivificante de Deus. Deixamos o abdômen cheio de ar, colocando para o baixo ventre, e quando o ar vai se esvaindo lentamente, nós vamos mentalizando: ó, estou preenchido pela infinita força vivificante de Deus. Estou preenchido pela infinita força vivificante de Deus. Ó, está fluindo em mim a força vivificante de Deus. Está fluindo em mim a força vivificante de Deus. Inspiramos o ar e jogamos para o baixo ventre. Mentalizamos: ó, estou preenchido pela infinita força vivificante de Deus. Estou preenchido pela infinita força vivificante de Deus. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui vive. Inspiramos: ó, está fluindo em mim a força vivificante de Deus. Está fluindo em mim a força vivificante de Deus. Jogamos o ar para o baixo ventre. Enquanto nós fazemos uma pequena pressão, o ar vai se esvaindo lentamente pelas narinas. Visualizamos: ó, estou preenchido pela infinita força vivificante de Deus. Ó, estou preenchido pela infinita força vivificante de Deus. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui vive. Deus, muito obrigado. Continuamos com a mentalização, a respiração e a concentração nos atributos infinitos de Deus.
Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Oração pela manifestação da imagem verdadeira do Brasil. Neste momento, flui do mundo da imagem verdadeira a infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Neste momento, flui do mundo da imagem verdadeira a infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Visualizemos a imagem verdadeira do Brasil. Oração pela paz mundial. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com espírito de amor, paz, ordem e convergência para o centro. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com espírito de amor, paz, ordem e convergência para o centro. Deus, muito obrigado. Visualizemos a paz mundial. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Muito obrigado, muito obrigado. Fim da meditação. Farei agora a reverência. Uma reverência. Muito obrigado, muito obrigado. Quero agradecer imensamente a participação de cada um dos senhores e das senhoras nessa noite agradabilíssima. Meu muito obrigado. Não se esqueçam de curtir e compartilhar para que o vídeo ganhe ainda mais destaque no YouTube e ele próprio faça esse papel de divulgação para o maior número de pessoas. Então, meu muito, muito, muito obrigado. Obrigado aqui, Gustavo. E o nosso dever de casa eu já deixei anotado aqui exatamente para que a gente já possa, para que eu não possa esquecer nenhum detalhe. Então, nosso dever de casa dessa semana é fazer a meditação Shinsokan, por óbvio, que é a nossa meditação, e nós podemos até fazer a meditação Shinsokan em louvor a Deus, utilizando o livro como roteiro, né, para que a gente possa fazer da melhor maneira possível. Segundo ponto, nosso dever de casa, fazer uma boa ação todos os dias. É importante que a gente vá criando esse hábito de sempre fazermos boas ações, aquilo que nos engrandece, o que gera, por óbvio, a construção de karmas positivos. E número 3, repetir 300 vezes todos os dias a seguinte frase: Deus me ama, por isso eu também me amo. Muito obrigado. Deus me ama, por isso eu também me amo. Muito obrigado, para nós começarmos a construir um real movimento de amor próprio para que a gente possa nos libertar das amarras que nos prendem e finalmente começar a exteriorizar ainda mais a nossa natureza divina. Quero agradecer profundamente a cada um, meu muito obrigado, desejo uma semana abençoadíssima, um beijo no coração e até a próxima.